Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube e vamos falar sobre o pacotão de reforços do Santos Futebol Clube. Edu Dracena bateu a sua meta? Vamos falar sobre isso, se realmente o Santos fecha os reforços com a chegada do Angulo. Quero falar também sobre a dupla equatoriana do ataque, Angulo e Rúlio. Será que eles chegam com a confiança do Fábio Bustos e vão ser titulares? E se forem titulares, quem é que vai sair do time? Vamos debater um pouquinho sobre isso. Quero falar sobre a apresentação do Maranhão, o William Maranhão, o novo camisa 5 do Santos Futebol Clube. O Santos que hoje vai apresentar o Rodrigo Fernandes, uruguaio El Pitbull. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube, com a contratação do Angulo, que está fechado com o Santos Futebol Clube, inclusive inscrito na Copa Sul-Americana, o Angulo ontem conseguiu a sua liberação do Cruz Azul do México. Agora ele é aguardado aqui no Brasil para realmente assinar o seu contrato, realizar os exames médicos. Portanto, Angulo será jogador do Santos Futebol Clube. Ele tem 26 anos, o seu melhor momento na carreira foi jogando pelo Emelec do Equador. É um pedido do Fabian Bustos, o Bustos confia muito no Angulo, ele não vivia um grande momento no Cruz Azul do México, mas é considerado realmente um atacante de área. O Angulo também pode jogar pelos lados de campo, mas o forte do Angulo é realmente dentro da área, ele é forte fisicamente, por mais que não seja tão alto assim. O Angulo tem 1,83 m, mas é bom de cabeça, é bom pelo alto, é um jogador muito forte fisicamente, o Angulo. Portanto, tá aí, novo reforço do Peixe. Um outro equatoriano que chegou ao Brasil na noite de ontem foi o Johan Rúlio. É isso mesmo, o equatoriano também, né, tem 24 anos de idade, estava jogando pela LDU do Equador e chega como jogador de confiança do Fabian Bustos. O Rúlio, ele pode jogar como meia, pode jogar mais pela esquerda, na ponta esquerda, e pode jogar inclusive também mais avançado como falso 9. Portanto, tá aí 2 jogadores equatorianos para o ataque do Peixe, o Santos que fechou 9 contratações. Agora, o Rúlio chega para ser titular? Eu entendo que ele vai brigar pela vaga com o Lucas Braga, né? O Rúlio vai brigar pela vaga com o Lucas Braga, com o Barbosa e também com o Ângelo. A briga começa a ficar realmente interessante na parte ofensiva do Santos Futebol Clube. Já o Angulo, ele briga diretamente com o Marcos Leonardo. O Angulo briga com o Marcos Leonardo e pode brigar inclusive com o Ricardo Goulart se o Ricardo Goulart jogar mais avançado. Mas me parece claro que neste primeiro momento o Goulart vai ser o meia do Santos, é o terceiro homem de meio campo. Portanto, o Angulo briga com o Marcos Leonardo pela posição de centroavante. Lembrando que o Marcos Leonardo na seleção brasileira de base está muito bem. O Marcos Leonardo é um jogador muito talentoso, de muita qualidade, mas vai ter uma grande concorrência com o equatoriano Angulo. E aí, na sua opinião, Angulo e Rúlio chegam para ser titular do Santos Futebol Clube ou, na sua opinião, eles estão atrás de Lucas Braga, de Ângelo, de Lucas Barbosa, de Marcos Leonardo? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora, sobre reforços, o Dracena fez um trabalho até certo ponto interessante, junto com o Bustos e também com o Departamento de Inteligência do Santos. Não foi um alto investimento, como o torcedor esperava. Eu entendo que o Santos poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, pelo menos trazendo algum jogador, né, que chegasse realmente para jogar. Me parece que de todas essas contratações, o Angulo é o jogador que tem as características, talvez, que o Bustos realmente pediu, né? O Rúlio foi uma opção com a desistência do Martínez. O Pitbull foi uma opção diante da desistência na negociação do Fernando Sobral. O William Maranhão, idem. O jogador que realmente era o plano A era o Angulo. Todos os demais me parecem que foram planos B, plano C, mas enfim, foram contratados. Portanto, é inegável que neste momento, pelo menos, o Santos se planejou, né? Haviam várias opções. Houve um estudo, houve uma análise de mercado interessante do Caio Nascimento, que é do Departamento de Inteligência, e também do Fabian Bustos em conjunto com o Dracena. Então,
Trabalho foi feito. Se vai dar resultado é uma outra história e a expectativa é que realmente os resultados aconteçam. 9 contratações desde o começo do ano. Vamos lá. Eduardo Bauerman chegou como zagueiro, é titular. Ricardo Goulart, meia atacante, um atacante, é titular do Santos Futebol Clube, segundo reforço. Bruno Oliveira jogou muito pouco. Me parece que não foi um acerto a contratação. Depois, o Santos trouxe o Michael, que será titular ao lado do Bauerman a partir de agora. Quarto reforço. Auro Júnior. Não agradou muito o torcedor e parece que não agradou muito também ao Fabian Bustos. Quinto reforço. Aí nós tivemos para o meio-campo o William Maranhão, sexto reforço. Deve ser titular. Rodrigo Fernandes, uruguaio. Chega também no Santos Futebol Clube. É uma opção especial, me parece que deve começar no banco de reservas e vai ser um jogador importante aí durante a temporada. Sétimo reforço. Aí o Santos vai pro ataque. Joran Rulio, atacante, oitavo reforço. E Angulo, nono reforço, portanto tá aí as contratações do Santos Futebol Clube para a temporada 2022. E aí, torcedor? Boas contratações, na sua opinião? Eleva o patamar do Santos Futebol Clube? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo que as contratações, até certo ponto, são de jogadores desconhecidos da grande parte da mídia, mas eleva sim realmente o nível do Santos Futebol Clube para a temporada 2022. Acho que o Santos sobe de patamar, em especial porque foram jogadores indicados pelo treinador Fabian Bustos. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre a entrevista de ontem do presidente Andrés Ueda à Energia 97. O presidente falou sobre alguns temas importantes, em especial sobre a dívida do clube. Ficou uma grande dúvida, porque no final de semana o presidente deu uma entrevista à Rádio 365 do Olivério Júnior, e acabou dando a impressão que a dívida do Santos teria caído de 700 para 200 milhões de reais. Ontem o presidente Andrés Ueda acabou explicando melhor tudo isso, que na verdade a dívida do Santos não é 200 milhões, a dívida do Santos permanece em 500 milhões de reais aproximadamente. A falha no entendimento foi porque 300 milhões de reais, na fala do presidente, ele menciona que essa é uma dívida a longo prazo, portanto que o Santos não deve se preocupar com esses valores neste primeiro momento, mas a dívida existe, portanto a dívida do Santos não é 200 e sim 500 milhões de reais. O Rueda pagou 120 milhões de dívida o ano passado, teve um desconto em negociações de 80 milhões, portanto a dívida caiu de 700 para 500 milhões de reais. Portanto, é muito importante deixar isso claro ao torcedor, porque nós vimos aí muitos comentários, olha, o Rueda conseguiu um milagre, cair a dívida de 700 para 200. Não, a dívida reduziu em 200 milhões de reais, conforme a explicação do presidente Andrés Rueda. Meus amigos varandeiros, ontem a Confederação Brasileira de Futebol informou as datas das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, datas e horários. O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9, no sábado no Maracanã, abrindo o Campeonato Brasileiro às 16 horas e 30 minutos. Lembrando que nas 5 primeiras rodadas o Santos terá 3 jogos em casa, 2 jogos fora. O Santos vai pegar o Fluminense na primeira rodada jogando fora de casa e na quarta rodada o Santos vai ter o São Paulo. Portanto, tá aí, né? O Santos que vai ter adversários nas 5 primeiras rodadas como Fluminense, depois o Santos vai enfrentar o Curitiba, depois o América, depois o São Paulo e tem mais o quinto jogo que também é dentro de casa, que me fale agora o nome do adversário. Portanto, são 5 jogos nas 5 primeiras rodadas, 3 jogos na Vila, 2 jogos fora. Tá aí, portanto, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tá certo, meus amigos varandeiros? Deixa o like, se inscreva no canal. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!